Shalom Lekulam e bem-vindos ao canal. Quero convidá-los para mais um estudo da Parashat Hashavua, ou seja, a porção semanal da Torá. Essa semana estaremos estudando a Parashat de Pinchas. Pinchas, quem foi Pinchas? Pinchas, ele era filho do sacerdote Elazar, filho de Aharon, e sua mãe era uma convertida. A sua mãe era filha do sacerdote Itro. Itro era um sacerdote de Midian. Ele era um dos 3 conselheiros do faraó. O faraó tinha 3 conselheiros: Bilam, Jó e Itro, que é traduzido para o português como Jetro. E nós sabemos que uma das filhas de Jetro casou com Moisés, Moshe Rabbeinu, nosso mestre, Zípora. E uma das irmãs de Zípora veio a casar com o sacerdote Elazar, filho do sacerdote Aharon. Desse casamento nasceu Pinchas. E nossa Parashat tem o nome de Pinchas, o nome do personagem que nós iremos estudar. Um personagem muito enigmático. E a pergunta não deve ser feita só no passado, no pretérito. Quem foi Pinchas? Mas quem é Pinchas? Porque é presente. E também, quem será Pinchas? Porque também remete ao futuro. Ora, esse personagem ele não está restrito como nós, meros mortais, meros seres humanos, onde estamos restritos ao tempo e ao espaço. Esse personagem, ele não está restrito, Pinchas não está restrito nem ao tempo e nem ao espaço. Ele atravessa portais e portais e ele pode se apresentar em quaisquer formas, que seja gordo, magro, pequeno, grande, mulher, homem, jovem, idoso, para executar determinadas missões e funções designadas pelo Criador. Vamos começar então vamos retornar, vamos para o começo, já que o contexto de Pinchas, quando ele faz uma obra, uma ação, uma siá de Kedushá, e ele consegue livrar a comunidade israelita de passar por uma situação ainda pior, porque houve uma praga onde morreram 24 mil pessoas. Essa nossa Parashá, a Parashá de Pinchas, ela é conhecida como a Parashá da cura. Tem um potencial de cura. Estudar essa Parashá é bom para curar as pessoas. Traz cura não só emocional, psicológica, mas também cura física. Pinchas, ele era filho de um Cohen com uma convertida. Entra um outro personagem nesse contexto, nesse nosso relato aqui, que na verdade é nosso, porque a Torá é nossa, é um patrimônio da humanidade. E nesse relato, o personagem que vai entrar é Zimri. Zimri, quem era Zimri? Zimri era um fidalgo, uma pessoa ilustre,
destacada na sociedade israelita da época. Ele era um príncipe da tribo de Shimon. Shimon era um dos filhos do patriarca Jacob. E como Bilam e Balac fizeram um acordo de tentar destruir Israel e não conseguiram, seja por maldição ou por qualquer outro estratagema, Bilam entra em acordo com Balac e diz: olha, só tem um jeito de destruir Israel, é através da imoralidade. A gente vai colocar um monte de mulher bonita, as mais bonitas de Midian, e eles vão acabar sendo seduzidos por elas e irão praticar, entrar num estado de luxúria, de orgias, de coisas bem rebaixadas, e aí a gente consegue derrubar Bnei Israel. Só tem um jeito de derrubar Bnei Israel. É dessa forma. Entraram em acordo, então, essas mulheres muito bonitas acabaram aproximando-se do clã Israel, da comunidade israelita à época, e muitos, inclusive esse príncipe Zimri, acabou praticando um ato, coabitando em público, de forma descarada, para todo mundo ver, para todos verem. E isso, não o tratado do Talmud traz que não foi a única relação que ele teve durante o dia. Tem colocações lá que ele esteve com mais de 100 mulheres naquele dia, mas na sua tenda, entre 4 paredes. É claro que o pecado é sempre o pecado, mas o pecado entre 4 paredes tem a sua malignidade, mas um pecado em público, isso tem uma malignidade que extrapola todos os limites. Então o Criador se irou muito com aquilo e enviou uma praga. E começaram a morrer pessoas. A praga foi matando as pessoas. Já chegava à margem de mais de 20 mil pessoas. O que se fazer diante de uma situação dessa? Aharon, Moshe Rabbeinu, o Sanhedrin ficaram perplexos, pararam. Como pode um príncipe de Israel estar fazendo uma coisa dessa? Um homem esclarecido na Torá, mas que é como a Kabbalah nos ensina: quanto maior a luz, maior a escuridão. A gente desenvolve a luz, a escuridão tenta sempre anivelar-se. Tem que estar no mesmo patamar para que o livre-arbítrio, né? Senão a corte celestial, os malachim de esquerda, a Satã vai dizer: olha, o senhor está dando prioridade, está privilegiando o lado da luz e está descuidando o lado da escuridão. Então, aumenta também o lado da escuridão para que fique em paridade. Então, o Senhor Hashem estaria sendo parcial. Hashem nos livre. Hashem é imparcial. Então, Hashem permite que, quando a gente desenvolve a luz, a escuridão se equipare, se anivele. O que fazer nesse momento em que uma coabitação está sendo feita em público, a nudez da coabitação em público, todos vendo aquilo ali? Moshe Rabbeinu ficou, o Sanhedrin, os 70 homens mais sábios de Israel, também ficaram atônitos, sem saber o que fazer. Esqueceram qual que Allahá para fazer ali, que se devia fazer qual ato. E aí vem Pinchas e passa no meio do Sanhedrin, pelo meio de todos os maiores, os grandes, e faz uma ação cravando uma lança
e atravessando Zimri e Cosbi, que era a midianita, que estava coabitando em público, tendo relações sexuais em público. E atravessou, de modo que atravessou também a Malchut de Cosbi. Depois disso, as pessoas ficaram iradas. Como pode o filho de um engordador de bois para a idolatria, dando ênfase à questão de que Pinchas, ele vinha assim seu pai era um judeu nativo, mas a sua mãe não, sua mãe era uma mulher das nações que se converteu, e o pai dessa convertida no passado era um idólatra, era um sacerdote da idolatria que engordava bois para fazer os seus holocaustos aos demônios, sim, aos deuses, né? Aos deuses pagãos, a demônios. Como pode Pinchas fazer uma coisa dessa? Que ousadia, que audácia, quando a ação deveria partir do Sanhedrin, de Moisés, de Aharon, ele que vem de uma mistura entre um judeu nativo, um Cohen, com uma não judia que veio a converter, mas que sempre fica aquele estigma de uma convertida, sempre fica aquele estigma. O que é diferente quando, né, uma pessoa nasce de pedigrees de judeus nativos, e quando eles nascem e vêm numa descendência de grandes Rachamim, Tzadikim, então isso procura sempre pessoas muito elevadas para entrar em casamento, Kiddushim. Mas Pinchas contraria tudo isso, faz um ato e esse ato é aprovado pelo Eterno. De modo que a Torá diz que Pinchas não era cotado para ser sumo sacerdote. Correm a Gadol, após a morte de seu pai Elazar, que veio a suceder a Aharon, como correm a Gadol. Porque a Torá fala como é que um Kohen Hagadol tem que vir de um pedigree, tem que vir de uma árvore, de uma estirpe de Aharon, sem misturas. E por que então Pinchas, que veio de uma mistura, de uma pessoa que veio das nações, de uma convertida, sua mãe era uma convertida como Kohen Gadol, veio a ser um Kohen Hagadol, um sumo sacerdote? Como pode uma coisa dessa? Então tem coisas que transcendem até a própria Alahá. Tem coisas que nem a própria Alahá explica. Esse exemplo de Pinchas. E Pinchas, o Zohar nos revela que Pinchas é o Gilgul, ou seja, a rotação. Para o português a palavra mais próxima é reencarnação de Eliyahu Hanavi, o profeta. Que, como foi falado aqui, o profeta ele não conhece, quer dizer, conhece, mas ele não está restrito como nós, meros mortais, a questões de espaço e tempo. Pinchas, ao fazer essa obra, o que é que ocorre?
eles recebem as almas de Nadab e Abihu através de Ibu. O que seria Ibu e Yehudá? Você poderia perguntar. Alguém muito inteligente poderia perguntar. O que é Ibu? Ibu é gravidez espiritual. Quando alguém coloca um talit, um tefilim, ou toca um shofar, cumpre uma mitzvah, pode ser que não você só esteja cumprindo essa mitzvah. Porque alguém que cumpre uma mitzvah tem um êxtase, um chamado devekult, uma alegria interior. Algumas pessoas chegam até a arrepiar-se de emoção ao cumprir o kavaná com intenção, uma determinada mitzvah, um mandamento. Quando a pessoa se arrepia, isso quer dizer que essa emoção é boa, porque ela vem do lado da Kedushá. O contrário também é verdade. Se for uma prática, uma ação destituída de Kedushá, isso é chamado, pode ser chamado do Dibuk, que é um espírito maligno, uma alma penada, por causa que a ação da pessoa não é de Kedushá. A pessoa acaba por atrair aquilo que ela entra em sintonia, e essa sintonia é chamada de Kavaná, intenção. Por isso, nossos atos devem ser todos com intenção, mas que também os atos sejam direcionados pela Alahá. Também temos que entender o mérito da Alahá. Claro, como foi falado, tem coisas que transcendem até a própria Alahá e que nem a própria Alahá consegue explicar. E aí a gente entende isso com o Sod, que é o mistério, o segredo. E quando a gente tira a casca, a gente chega na polpa da fruta. E aí, então, assim é com o segredo, que tira as cascas. E aí a gente entende por que Pinchas passa a ser uma pessoa ilustre dentro da comunidade judaica, que eu não diria judaica, eu diria israelita. O termo judeu só foi usado mais depois, com Mordecai no Tratado Megillah 3 Amudiá. Foi a primeira vez ali que foi usado o termo Yehudi, foi com relação a Mordecai, que era uma pessoa que não praticava idolatria, era uma pessoa que era grata, era uma pessoa que tinha atos de bondade, que Abraão se semelhava aos atos de Abraão, que era um homem bom, tinha atos de bondade. Isso é ser judeu. Judeu, se a pessoa faz essas três coisas, claro que tem as hibridações dessas coisas, tem as ramificações dessas coisas, mas essas três coisas são as fundamentais. Pinchas, quando ele faz esse ato, a praga cessa, mas ali já tinham morrido 24 mil pessoas. Mais à frente a gente vai ver que Eliyahu Hanavi, quando ele ascende para um nível mais elevado de consciência, ele não morreu, porque 10 anos depois ele emitiu uma carta, isso consta no Tanakh. Essa carta foi depois de 10 anos daquele suposto, que algumas digo suposta morte, porque algumas pessoas acreditam que ele morreu, não morreu. Ele foi para um nível mais elevado de consciência e se tornou um ser muito elevado, um malach, um anjo. Então, Eliyahu Hanavi se tornou um ser muito elevado, um malach. E ao subir, o seu ajudante, Elisha, o seu talmide, o seu discípulo, pede para ele: pai, porque era uma forma de chamar, o mestre era chamado de pai. Porque o Talmud diz que o pai físico bota alguém no mundo, isso é muito auspicioso. Mas o mestre, aquele que ensina a Torá para alguém, coloca ele no mundo vindouro. Então, o pai físico coloca em Olamazé, neste mundo, mas o pai espiritual, aquele que ensina a Torá,
coloca essa pessoa no Olam Rabá, dá a direção, um caminho. Então é muito mais meritório do que o pai físico. Deve ser visto assim, dessa forma, como que num nível muito mais elevado do que o pai físico. Ou deveria ser. Então, Eliyahu Hanavi joga a capa. Isso quer dizer que Elisha recebe as almas de Nadab e Abihu. E nós sabemos o que aconteceu com Nadab e Abihu, que eles, na inauguração do templo, eles, por querem estar muito próximo da santidade da Kedushá, acabaram enfiando os pés pelas mãos e acabaram, como o Zohar fala, eles tomaram muito vinho, as mulheres eram loucas para casar com eles não queriam, e então deixaram assim de procriar, morreram sem filhos, e entraram no lugar do Mishkan, onde só o pai dele poderia entrar, Kohen Agadol Aharon, sendo que o pai estava vivo. Isso foi um desrespeito para com o pai. Então, várias coisas eles acabaram fazendo que desagradou o Criador. E aí, as suas almas foram queimadas. Isso quer dizer que sua alma ficaram penando, alma penada, esperando o Tikkun, até que Pinchas fez essa obra, ganhou o mérito de receber essas Neshamot de Nadab e Abihu. Com esse ato, cravando a lança e extirpando a praga entre Bnei Israel, Pinchas ganha o mérito de receber essas Neshamot para fazer Tikkunim, para fazer um conserto dessas almas de Nadab e Abihu, por causa do pecado que eles cometeram fazendo essas coisas apresentadas aqui. E o conceito dessas Neshamot de Nadab e Abihu se estende em gerações até Eliyahu Hanavi, e ainda assim Elisha recebe essas almas para fazer Tikkunim delas, conserto delas, correções. Em relação a Zimri, o Arizal no Sha'ar HaGilgulim, portal das reencarnações ou rotações, como queira chamar, mostra que Zimri, o príncipe da tribo de Shimon, que era um homem ilustre, tinha um entendimento muito elevado, muito profundo da Torá. Era um entendimento muito profundo da Torá. Era um príncipe, mas por questão de grandeza, o cuidado ainda tem que ser maior, para não cair. Então, quando o homem é grande, que também seja grande sua vigilância, seu cuidado com as leis do Eterno, Uribono Sherulá, o mestre de mundos. E Zimri vai futuramente reencarnar, vai ser a reencarnação da alma de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, agora um homem de 40 anos, leigo, tinha aversão aos sábios, dizia: eu tenho vontade de morder na orelha dos sábios de Israel, ou seja, tenho aversão a eles. Então, olha que o processo de reencarnação, de rotação, ou Gilgul, não torna fácil a vida de ninguém. Só se a gente não faz jus à nossa missão aqui, de ser uma pessoa justa, a gente volta, mas quando volta as coisas se tornam mais difíceis. Olha para Rabbi Akiva, que era um grande homem lá em Zimri, era um conhecedor da Torá, um erudito, um gaon. Agora reencarna, Rabbi Akiva, a alma reencarna, uma pessoa com 40 anos, não sabe nem ler, nem escrever. E aí passa 12 anos estudando, deixa sua esposa, encontra várias dificuldades, o seu sogro
tira a herança da Rachel, que era sua esposa, deixa ela, porque ele não queria que sua filha casasse com um ignorante, e ele vai estudar, ele promete para ela que vai estudar a Torá e sai para estudar a Torá, e depois de 12 anos ele volta, já conquistou 12 mil estudantes, e aí ele vê um homem conversando com sua mulher, tipo assim, olha, seu marido deixou você 12 anos aqui, você vai ficar esperando por esse homem a vida toda? Ela diz para ele, um comportamento inadequado de um homem fazer isso com uma mulher casada, sim, mas existem essas coisas. Somos seres humanos. Então, não é correto. Mas olha a qualidade dessa mulher e desse homem também. Então mostra que eles estão crescendo no Tikkun, estão evoluindo no Tikkun, não rebaixando. Porque ela diz, quem dera que meu marido Akiva passasse mais 12 anos. E Akiva estava escondido, escutando essa conversa. E aí ela consente, voltou, estudou mais 12 anos. Ele também mostrou a qualidade dele, que se fosse um homem ciumento escutando isso, falar com sua esposa, sairia ali de forma abrupta, emocional, e mostraria um despreparo emocional, desequilíbrio, e falaria alguma coisa, talvez fizesse até alguma coisa, mas não foi o caso. Ele voltou para onde ele estava para estudar mais 12 anos. Daí, são 24 anos, ele consegue 24 mil alunos, a mesma quantidade, se vocês olharem a biografia de Rabi Akiva, os 24 mil alunos do Rabi Akiva também vieram morrer até o 33º dia, que é chamado Lag Baomer, e morreram também por uma praga, da mesma forma que morreram numa praga lá no relato de Baal Peor, onde esses 24 mil vieram a praticar coisas que o Eterno que desagradou ao Eterno. Olha que o culto ao Baal Peor era uma coisa tão horrível que as pessoas defecavam, isso consta no Zohar, defecavam, levavam o recipiente até o poste ídolo e colocavam as fezes lá. Ficavam vários vasos, recipientes de fezes. Era uma coisa, um montão enorme de fezes. A oferenda era fezes, e fezes nós sabemos que é algo muito puro. Então veja quantos demônios, quantas coisas ruins esse culto de Peor acabava por atrair. E a gente se pergunta como o ser humano é capaz de se rebaixar e também de se elevar. Isso está tudo no poder da ação e da kavaná da pessoa. Olha que Rabi Akiva, existe a semelhança ou não tem? 24 mil morreram na praga de Baal Peor, 24 mil alunos do Rabi Akiva também viram a morrer, porque eles não se respeitavam. Não quer dizer que eles não tratavam bem uns aos outros, mas eles faziam alguma coisa que desagradava o Criador. Quando a pessoa é grande, até um erro muito pequeno o Eterno leva em conta. Quando a pessoa é ignorante, o Eterno não leva em conta, porque o Eterno é misericordioso para com aquele que não tem entendimento. Mas quando a pessoa é grande, esses 24 mil que estudavam com Rabi Akiva, eram pessoas muito grandes. Mas quem sobra aí, um desses que sobraram, foi o grande Rabi Shimon Bar Yochai, que era que foi o autor do Zohar, o Zohar Kadosh, o livro do esplendor sagrado, e que veio aparecer na Espanha muitos anos depois, com Moshe de Leon, um grande tzadik, na época lá da medieval, que aí já é uma outra história, um outro contexto.
Mas a gente, para entender como Rabi Akiva consegue, apesar de suas limitações, de sua pobreza, de sua ignorância, consegue se tornar um grande sábio, um grande mestre. De tal forma que Moshe Rabbeinu viu Akiva, os dias de Akiva, e se perguntou: Eterno, por que o Senhor não entregou a Torá para esse homem? Grande era a profundidade e o conhecimento da Torá do Rabi Akiva. E que era também, olha só, um descendente de convertidos. Olha a similaridade, né? Não com Zimri, claro, mas com Pinchas, né? Com Pinchas. Então, veja que o convertido, ou o descendente do convertido, se ele se esforça, se ele pode chegar num nível muito grande, muito elevado, até um nível como um Kohen Gadol. Não quer dizer que ele será Kohen Gadol, porque a Halachá estipula como que a pessoa, mas assim, em nível de entendimento, de profundidade, de intelectualidade. Isso está no poder do esforço. Como o Pirkei Avot disse: se alguém disser, eu aprendi isso e não estudou, não acredite. Mas se alguém disser, eu estudei, me esforcei e aprendi isso, então acredite nela. Porque grande é o esforço. Então, a pessoa que procura o caminho do sul, que é o caminho da Hesed, da bondade, e reza nessa direção, ela cresce em Torá e em Kedushá. Então, as almas de Nadab e Abihu, grande foi o pecado, parece insignificante, mas olhe como elas ficaram fazendo tipunim, poribur, né? Em Pinchas, Eliarro e Elishá. Eliarro é a reencarnação de Pinchas. Eliarro, ele pode se apresentar como um mendigo, como um velho, uma pessoa idosa, uma criança, uma mulher, para fazer determinadas missões. Não há tempo nem espaço, ele não está restrito a tempo ou a espaço. Ele evoluiu muito, evoluiu tanto que é um malach, é um anjo. Então, essa paraxá, essa nossa paraxá, ela tem o potencial de trazer cura. Ela tem um potencial de ser uma cura para nossas emoções, para o nosso psicológico, para o nosso corpo físico. É essa mensagem que eu deixo, essa reflexão sobre a Torá, sobre o esoterismo judaico, dessa paraxá, para que a gente possa melhorar nossas ações e entender que estamos aqui com um propósito. Que não venhamos perder o entendimento e nem o tempo, e que venhamos oportunar cada mitzvah que aparecer, que se apresentar, a gente agarre essa mitzvah e pratique com kavaná. Shalom, shalom lekulam. Se você gostou desse conteúdo, o achou relevante, compartilhe, curta, deixe seu comentário, toque no sininho de notificações e distribua esse vídeo para mais pessoas. Shalom e até a próxima, até o próximo estudo da Torá.